Números capítulo 11, não é? Se você for olhar aí do versículo 10 ao versículo 15, você vai ver sobre as queixas, ou a queixa de Moisés. Veja bem como é um incêndio mesmo. Primeiro, o povo, populacho, misto de gente, começou a reclamar. Depois todo Israel começou a reclamar. Agora o próprio Moisés começou a queixar-se por causa da queixa do povo. Gente, eu vou ler o texto aqui para ver se você entende. Diz assim, ó. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um, à entrada da sua tenda. Eles saíram para lamentar, saíram, sabe, não sabe lamentar dentro de casa ou dentro da tenda, não. Eles saem para fora da tenda e começa aquela ladainha, aquela gritaria, aquela coisa terrível. Era isso. Era um clamor. Ah, quem nos dará comer carne? Não queremos o maná. Isso aí. Os berros, as coisas mais horríveis. Então, acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu também mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, Moisés perguntou ao Senhor, por que trouxeste mal sobre o teu servo, sobre mim, né, no caso Moisés? Foi porque não te agradaste de mim? Que colocaste sobre os meus ombros uma responsabilidade tão grande, né? Responsabilidade por todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu que dei a luz a esse povo? Fui eu? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega o recém-nascido, para levá-lo à terra da promessa, ou à terra que prometeste, sob juramento, dar aos seus antepassados? Por que o Senhor faz isso comigo? Né? Onde eu conseguirei carne para todo esse povo, Jeová, Yahvé? Eles ficaram se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se assim se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas, ou te agradastes em mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Ou seja, Moisés, que já tinha sido ameaçado, se sentido ameaçado pelo povo, o povo já tinha tentado apedrejá-lo, já tinha, sabe, nas rebeliões lá da saída do Egito. Agora começa de novo. Tirou o povo do Egito, sob forte rebelião lá 2, 3 vezes. Agora está saindo do monte de Deus para ir para o monte, para a terra da promessa. 3 dias depois já começou a primeira rebelião. E aí Moisés temia que o povo matasse ele. O povo estava lá e começa um incêndio, né? Parece um incêndio, não parece? Começa um aqui lamentando, o outro sai para fora da tenda e lamentação medonha, rapaz. A gritaiada foi grande, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. E Moisés agora, muitíssimo insatisfeito com isso, Moisés começa a também queixar-se diante de Deus. E o descontentamento deles foi tão grande, né, por causa da ausência de carne, que eles choraram. Eles choravam e clamavam pedindo carne, né? E em alta voz. Moisés ouviu e ficou tão insatisfeito com aquele ruído. Imagine aí, são quase 3 milhões de pessoas no acampamento, chorando e gritando e lamentando por carne. Queremos carne, né? Eles estavam, tipo como quem está preparando para exigir carne, ou vamos pegar Moisés e dar um trato nele, né? Certo? É isso aí. Então Moisés, a pergunta de Moisés é, fui eu que concebi esse povo rebelde? Fui eu que concebi? Amargura, né, e sarcasmo, tudo junto. Por que eu estou sendo afligido por causa deles? Por quê? Seria mais ou menos o seguinte, Moisés dizendo para Yahvé, o Senhor é que tinha que carregar esse povo. O Senhor é que deu a luz a esse povo. Foi o Senhor que libertou esse povo. Eu estou aqui sendo auxiliado, Senhor, como uma ama, né, que carrega. Mas eu não estou em condição mais de fazer nem o papel de ama de leite, que é aquela que carrega a criança. Eu não tenho mais condição. E aquele dia em que Moisés está assim, está no final, a paciência esgotou. Não, eu não quero mais. Não. Às vezes acontece uma coisa dessa, o cara está bem, está ótimo. Ele consegue relevar. Mas o dia aqui, quando Moisés viu, eu acho que ele disse, isso de novo, rebelião de novo, e agora por causa de carne, tem um milagre de Deus aí, eles querem carne. E aí, quem sou eu? Eles quiserem que orem a Deus, que busquem a Deus. O Moisés já estava para não aguentar mais, né? E aí o que ele coloca aqui é que o pai é quem tem o dever de carregar seu filho, de prover para o seu filho tudo que ele quer, ou que ele precisa, né? Não era ele, essa responsabilidade não é minha. Se o senhor é o pai, que o senhor tem que prover carne. Né? E aí, se o senhor está ouvindo a lamentação como eu estou ouvindo, então faça alguma coisa. Ou se não, me mate. Não deixe que eles me matem não, porque já estão para isso. Né? Seria mais ou menos isso? Agora, a resposta de Yahvé a Moisés está do versículo 16 ao versículo 25. O Senhor disse para ele, reúna
70 autoridades de Israel, né? Olha bem, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os atendo do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir esse povo, de modo que você não tenha que assumir sozinho. Ou seja, o ponto em que Deus começa a responder a Moisés não é exatamente sobre carne. Como Deus analisa as coisas? Ele vê primeiro a necessidade do Moisés e não do povo. Moisés se queixou de estar sem condições de conduzir aquele povo sozinho. Olha como Deus vê as coisas. Primeiro vem a pessoa, depois as necessidades da pessoa, né, do povo, vamos dizer assim. Primeiro vem a pessoa do Moisés. E aí ele agora está querendo que Moisés leve esses 70 homens para serem os 70 anciãos que vão ajudar Moisés no governo. Quero que você entenda que esses anciãos não têm nada a ver com o juízo. Os juízos foram estabelecidos bem antes, né? Bem antes. Foi na época que o Jetro deu aquele conselho para ele. Foram estabelecidos juízes, agora os anciãos. Tá? Depois a gente comenta mais um pouco sobre isso aí. E aí a resposta de Deus começa falando sobre a forma como Moisés podia conduzir o povo com um corpo maior, pelo menos 70 anciãos. Seria, não sei, acho que 72 seria o número melhor, né? Vamos dizer que seriam grupos de anciãos, de líderes, vamos dizer que fossem 5 ou até 72, se fosse o caso, 6 de cada tribo, para ajudar Moisés a coordenar, a governar o povo, né? Tá certo? Vamos colocar aqui, no caso seriam 12 príncipes, os principais, né? Líderes das tribos, 70 homens, então, não seriam suficientes para uma tarefa tão grande, que Moisés estava levando sozinho, diga-se de passagem, né? E aí eles iriam encabeçar esse sistema todo aí, de governo, para que Moisés fosse poupado, de certa forma. Estes superintendentes do povo atuariam de forma parecida com os juízes anteriormente estabelecidos, né? Sendo que os anciãos agora teriam experiência também mais ligada para o ensino da lei. Os juízes era para meramente julgar causas, os anciãos para o ensino da lei. Mestres, teriam que ser mestres. Ancião da ideia de experiência, pessoa de mais idade do que os juízes propriamente ditos, tá certo? Então, tempos mais tarde, nós vamos ver sobre o Sinédrio. O Sinédrio foi constituído por 70 juízes, que era o grupo, vamos dizer, tornou-se uma corte suprema de Israel, né, o Sinédrio, tá certo? E aí no versículo 17, Deus diz para Moisés como é que vai fazer isso. Ele vai tirar do Espírito que está sobre Moisés e colocar sobre eles. Isso aqui é como, por exemplo, quando você... Vamos supor que você tenha que acender a menorá. Tem que pegar uma lâmpada acesa e passar o fogo para as outras. Tá? Tirar do Espírito que está sobre Moisés e colocar sobre os outros seria mais ou menos isso. Tirar daqui e colocar ali da ideia de luz ou fogo, né? Tirar do fogo que está aqui para transpor para os outros. Tá certo? Isto aí. Então Deus nunca chamou um homem para realizar um trabalho sem lhe fornecer a força adequada, o poder adequado, a estrutura, né, os elementos adequados ou necessários. E recusar-se a cumprir essa tarefa, né, alegando incapacidade, anda bem perto da rebelião. Tá? E aí, versículo 17, diz o Senhor que ia tirar do Espírito de Moisés, que estava sobre Moisés, e colocar sobre eles. Então, esse seria no dia posterior. Amanhã vocês... versículo 18 é que Deus fala, amanhã vocês comerão carne. É a segunda questão que Moisés apresentou aqui, muito queixoso a Deus. Uma era a dificuldade de conduzir o povo, a outra era a dificuldade do povo, que estava se rebelando por causa da falta, ausência de carne. E aí o Senhor agora vai falar no versículo 18, tá? De Números 11, ele vai dizer, amanhã vocês vão comer carne, por causa do choro exagerado deles, né? E agora vai a medida exagerada também de carne. Porque o Senhor diz, no versículo 19 e 20, vocês não vão comer carne um dia. Não é uma semana, é um mês inteiro. Nós podemos passar a odiar aquilo que antes nós buscávamos com tanta vontade, né? Buscávamos diligentemente, queríamos muito carne. Pois é. Depois que a gente recebe, a gente passa também a sentir nojo. Israel ele vai chegar a ser enojado da carne, do mesmo jeito que ele se enojou do maná, tá certo? E é isso aí, versículo 21 e 22, aí Moisés questiona a Deus. Moisés diz, não, mas o que Moisés está dizendo aqui é o seguinte,
O senhor está dizendo que vai arrumar carne para eles comerem um mês. O senhor sabe que nós temos 600 mil homens prontos para a batalha? É aí que você vê que tem pelo menos uns 3 milhões de pessoas. Moisés só cita aqui os 600 mil homens. E aí Moisés diz assim, ó, mesmo que se abatessem todos os rebanhos, no caso que eles tinham lá, ou que se pescassem todos os peixes do mar, seria isso possível? Moisés questionando Yahvé. E a resposta de Yahvé no versículo 23 é... O poder de Yahvé será limitado? Ou será limitado o poder de Yahvé? Você verá se cumpro ou não a minha palavra, senhor Moisés. Você verá se eu cumpro ou não. Aí no versículo 24 e 25, o Senhor desce na nuvem lá, aí tirou do Espírito que estava sobre Moisés, colocou sobre 70 anciãos, e eles profetizaram. Mas profetizaram só aquela vez, eles não se tornaram profetas não. Tá? Aqui foi o Pentecoste do Antigo Testamento. Tá bom, gente? Então veja bem, do versículo 26 ao 30, vai falar sobre uma profecia, né, que aconteceu. Uma dupla estava profetizando no acampamento. Vou ler aqui para vocês, tá bom? Números 11, 26 ao 30. Diz assim: Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito do Senhor, com E maiúsculo, o Espírito também veio sobre eles. E eles profetizaram no acampamento. Então, um certo jovem, Josué, né? Correu ao encontro de Moisés e disse: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Aí, Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, foi quem interferiu. Certo. Um jovem foi denunciar e o Josué interferiu. Moisés, meu senhor, proíba-os. Né? É o que o Josué diz. Moisés, proíba-os. E aí o Moisés responde assim: Você está com ciúmes por mim, Josué? Quem dera todo o Israel fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento, ponto final. Ok? Então foi a primeira vez na história mosaica, né? Aparece aqui o Eldade e Medade, né? O texto diz que eles estavam entre as autoridades, mas não estavam lá junto com o grupo que profetizou. Mesmo assim o Espírito Santo foi lá onde eles estavam aí, e eles passaram a profetizar no meio do acampamento, embora o Senhor tivesse dito que era para eles estarem na tenda. Parece uma coisa assim, faltou obediência ou oportunidade, ou faltou esclarecimento, não sei. Eles não foram. Talvez tenham se achado incapazes. Ninguém sabe, a gente pode fazer um monte de conjectura. Talvez não estivesse nem lá quando foram chamados. Mas Deus sabe exatamente quem chama, Ele sabe a quem chamar, Ele sabe a quem escolher, e Ele sabe a quem capacitar para que a obra seja feita. Eldade significa Deus é amigo. Medade quer dizer Deus é amor. Deus é amigo, Deus é amor. O Targum de Jonathan diz que os 2 homens eram parentes de Moisés pelo lado de sua mãe. Mas nós não temos como averiguar se essa informação é veraz ou não. Uma das lições desse texto é que o Espírito de Deus se move por onde lhe parece melhor. Outra lição é que o ministério aprovado não tem direitos exclusivos sobre as manifestações divinas. Mesmo quando você é aprovado por Deus, seu ministério é aprovado, você não tem esse negócio de exclusividade não. Você não é nem a Globo, que é cobertura exclusiva, né? Só que Copa do Mundo, a gente tem direitos exclusivos. Ninguém tem direito exclusivo às manifestações do Espírito Santo de Deus, não. Amém? E finalizando, versículo 28 e 29, é a parte onde Josué interfere, né? Josué escuta lá, o jovem veio dizer que estavam profetizando, e Josué vai: Meu Senhor Moisés, proíba eles. E aí Moisés disse: Não, seria bom que o Espírito Santo do Senhor fosse sobre todos, e todo Israel profetizasse.